Vamos falar agora sobre MEI. Certamente tem muita gente que você conhece, ou você é um MEI, né? Um microempreendedor individual. Aquela possibilidade de você ter o seu próprio negócio, mas aí também não vai ter algumas condições que tem o trabalhador, né? Você vai fazer o seu horário, muitas vezes é isso, mas você não vai ter o 13º, você não vai ter as férias, enfim, tem uma série de situações aí a serem observadas, tem as taxas para pagar e é uma alternativa no mercado de trabalho. Muitas vezes as pessoas até não conseguem o emprego e aí abrem MEI. Ou tem pessoas que têm um emprego formal, mas também abrem um MEI. Tem aquelas pessoas que querem trabalhar por conta própria e aí vão lá e abrem a sua empresa. Então a gente vai saber mais sobre essa realidade, mas também por que o fechamento de MEIs cresceu 44% no primeiro semestre de 2023. Isso significa o maior volume em 9 anos no Rio Grande do Sul. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a Giulia da Silva Matos, ela que é especialista em MEI do Sebrae do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Giulia, bom dia. Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Hoje nós vamos bater um papo e tentar explicar, né, os principais motivadores para esse aumento expressivo no número de microempresas MEIs em extinção. Vamos começar explicando o que é uma MEI, porque tem muita gente que escuta, já ouviu falar, mas não sabe na prática. O que compete a MEI, quem pode abrir MEI, quais as suas obrigações. Falei alguma coisa, né, no início ali de benefícios que a pessoa não tem, comparado, por exemplo, a quem é trabalhador assalariado. Vamos explicar um pouco essa situação do que é o MEI, o microempreendedor individual. Perfeito, Ricardo. O microempreendedor individual, então, como o nome muito bem fala, é um empreendedor que trabalha por conta própria. Então, em 2008, o governo federal instituiu o programa MEI para justamente beneficiar aqueles empreendedores que atuam por conta própria e que muitas vezes atuavam informalmente, né? Para que eles passem a ter benefícios, possam contribuir, ter benefícios previdenciários e também adquirir o seu CNPJ. E passou, então, a existir a categoria de empresa mais simplificada e mais facilitada no Brasil. O MEI tem uma série de isenções, principalmente nas obrigações tributárias. Então, ele recolhe um valor mensal muito mais baixo comparado às empresas de outros portes. Ele tem obrigações fixas mensais, então ele não tem surpresa nos tributos em que ele precisa recolher para o governo federal. Mas é claro, todas essas vantagens elas caminham junto com alguns requisitos e regramentos do programa. Como eu disse, o programa MEI é para empresários que trabalham sozinhos, que exercem aquelas atividades mais simples, como comerciante, prestadores de serviço, que são atividades que não exigem cunho intelectual. E um outro ponto também é que o faturamento dessa categoria ele é limitado. Então, ele tem um teto de faturamento mensal e anual. Essas atividades, como eu disse, elas estão consideradas como de baixo risco e todas estão disponíveis no portal do MEI para quem está nos ouvindo e ficou curioso em descobrir se pode ou não ser MEI. Júlia, bom dia, aqui é a Elisângela. Consegue explicar para a gente por que houve tantos fechamentos de mês nesse primeiro semestre? Sim, Elisângela. Bom, os motivadores são diversos, né? Mas alguns se destacam e têm um peso maior no momento em que nós buscamos respostas para essa mudança de comportamento, que é, sim, bastante expressiva, né? Olhando para o aumento de empresas MEIs durante todo o primeiro semestre de 2023. Mas o primeiro ponto, sem dúvida, é a retomada dos empregos formais pós-pandemia, né? E nesse sentido, é bem importante reforçar o perfil do MEI, que, como eu disse, é um empresário individual, que trabalha sozinho e, na maioria das vezes, ele não possui um colaborador contratado, ele exerce atividades mais simples e o faturamento bruto é limitado. Isso causa também um prolabore talvez não tão satisfatório. Então, se esse perfil de empreendedor que eu estou descrevendo aqui, ele não enxergar uma possibilidade de expansão do negócio, a tendência é que sim, ele retorne ao mercado de trabalho e busque por um emprego formal com carteira assinada,
onde ele tem uma previsibilidade maior dos seus rendimentos mês a mês. E entendendo essa tendência, vale também aplicar essa realidade ao cenário do ano de 2023, né? Onde houve um aumento na oferta das vagas de emprego. Inclusive, o governo federal divulgou recentemente que entre janeiro e junho desse ano foram mais de 11 milhões de novas contratações no regime CLT. E com isso, o Brasil registrou um maior número total de pessoas no mercado formal desde 2002. E só um pequeno destaque antes de nós avançarmos: dentre essas vagas ofertadas, o maior volume é no setor de serviços, que é justamente o setor de atuação com maior volume das empresas MEIs. Então, sim, dá para notar essa relação. Você citou ali a questão da pandemia, né, onde as pessoas precisavam ficar em casa. Todos nós, né, tivemos essa condição, um período aí muito complicado, e aí muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, ou aquelas que começaram a trabalhar em casa viram que era possível e aí resolveram empreender. Você entende que, além desse primeiro semestre, será uma constante? Agora, a tendência é que, assim como a gente teve um aumento de mês, e talvez aí a explicação, como aumentou muito, agora também começa a reduzir, isso vai continuar acontecendo nesse segundo semestre, talvez até em 2024? Perfeito, Ricardo. A tendência é que sim, pelo menos durante o segundo semestre de 2023, é um ano inteiro de retomada, de reestabilização nos padrões, e muito bem colocado essa relação que tu trouxeste com a pandemia. Eu citei e comentei sobre o empresário e que não tem perspectivas, que não vê a possibilidade de expansão do negócio. E isso é reflexo do alto número de empreendedores que, durante a pandemia, precisaram ou optaram e tiveram como uma única alternativa o empreendimento por necessidade, né? E não aquele por oportunidade, que acaba sendo mais planejado. O empreendedor que, na pandemia, viu o MEI como uma única fonte de rendimentos, tem a tendência de desconhecer ferramentas de gestão empresarial também. Então, sim, foi uma medida de necessidade durante a pandemia e que agora, num período pós-pandêmico, economicamente, né, o cenário está se readequando, se reestruturando. Então, novamente, o ano de 2023 ele é um ano de reestruturação econômica, quando nós olhamos para os números de fechamento de empresas mês, e a tendência é que esses indicadores eles passem a se manter estáveis novamente só a partir de 2024. Júlia, esse fechamento de mês que cresceu 44% no primeiro semestre deste ano é um número que é relacionado ao estado, né, ao Rio Grande do Sul. Tu tens um panorama da situação aqui do Vale do Taquari? Sim, até aqui eu acabei trazendo o panorama nacional, estadual, mas se assemelha muito aos comportamentos até mesmo aqui da região do Vale do Taquari, né? Claro que em proporções menores. Falando do município de Lajeado, por exemplo, que é o mais representativo da região, o primeiro semestre também teve aumento comparado ao ano passado, aumentou em 24% o volume das empresas MEIs que foram extintas, se for comparado com o primeiro semestre lá de 2022. Nós temos o recorte, então, de Lajeado, não tem da região como um todo, pegando outros municípios como Estrela, Teutônia, Cruzeiro, Arroio do Meio e por aí afora. Nós precisaríamos fazer uma pesquisa mais personalizada. O Sebrae utiliza como fonte os dados da Junta Comercial, que apresenta essas amostras, estadual e municipal. E temos números, Júlia, de quantos MEIs temos aqui em Lajeado, por exemplo? Não sei se no Rio Grande do Sul também. Sim, ainda que o número de empresas MEIs extintas tenha aumentado, o número de formalizações também aumentou em Lajeado, né? Então, teve um aumento aí de mais de 7% olhando para o mesmo período. O total de empresas MEIs em Lajeado hoje chega a quase 7 mil empreendedores. 7 mil. E isso comparado com outros períodos, até mais próximos, representa um número maior ou vem em queda, por mais que você destacou aí 24,5%, né, de um semestre para o outro? O saldo final, Ricardo, ele ainda segue um saldo positivo.
Ainda que o número de empresas extintas tenha aumentado em 24%, como eu comentei, o número de formalizações também. Eu peguei aqui um recorte para trazer para vocês. Lá no primeiro semestre de 2021, foram um pouco mais de 900 empresas formalizadas nesses 6 meses. Já esse ano, o número chegou a quase 1.000. Então, o saldo ele continua positivo, sim, porque extintas foram em torno de 450 empresas nesse primeiro semestre. Falando só do universo MEI, é claro. E quais os setores que mais têm tanto abertura quanto fechamento de mês? A gente sabe até que empresas novas, e aí não ligadas ao MEI necessariamente, né? Mas empresas que se estabelecem nas cidades, aqui na nossa região, a gente tem essa noção. Muitas acabam não conseguindo ir além do 5º ano, né? A gente sabe que é difícil o início para as empresas. Do MEI também tem essa estatística aí de as pessoas desistirem muito no início, são poucos que conseguem ir além? Sim, assim como todas as empresas, as outras categorias de empresa, infelizmente, dentro do programa MEI, o comportamento ele se assemelha. Então, os primeiros anos, eles são os mais desafiadores, e eu acabo retomando a um ponto que eu já comentei aqui, que é o empreendedorismo por necessidade. Falando do setor, o setor que se destaca desde o início, desde os primeiros registros, é o setor de serviços. E aqui vão entrar serviços diversos, desde construção civil até serviços de estética, por exemplo, atividades de serviços administrativos e profissionais. São exatos esses profissionais que, quando vem uma opção mais vantajosa em um mercado formal, por exemplo, acabam abrindo mão de uma empresa que, porventura, já está trazendo dificuldades na gestão. Júlia, tu consegue destacar para a gente quais são alguns prós e contras de ter uma MEI? Claro. Voltando um pouco historicamente, né, na ideia da instituição do programa MEI, o governo federal viu essa necessidade de tirar pessoas da informalidade para possibilitar dois grandes benefícios, né? O primeiro deles é o acesso à Previdência Social brasileira. Então, como MEI, um dos maiores benefícios e o que atrai mais pessoas para o regime é a possibilidade de contribuir ao INSS e receber benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, entre outros. O MEI também, como eu comentei, ele passa a ter um CNPJ. Então, ainda que seja uma empresa simplificada, ele tem sim um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso quer dizer que ele ganha uma credibilidade com seus clientes. Ele pode fechar contratos que antes ele não conseguia, pelo fato de não poder emitir notas fiscais. E um outro grande benefício de ter o CNPJ é acessar serviços financeiros exclusivos para empresas, né? Linhas de microcrédito específicas para microempresas, com vantagens em juros e pagamento também. Estamos conversando com Giulia da Silva Matos, especialista em MEI do Sebrae. Quem pode ser MEI? Quais são os pré-requisitos, taxas e também qual é o limite atual do MEI? Bem, o limite anual ele ainda é de R$ 81 mil ano bruto. Esse valor está sendo revisado, né, no Congresso Nacional. Há uma proposta de lei em discussão para que esse faturamento ele passe de 81 mil para 144 mil. O MEI ele também atualmente pode ter um colaborador contratado com carteira assinada. Se aprovada a proposta de lei, ele passa a ter a possibilidade de contratar 2 pessoas com carteira assinada. E antes de abrir o MEI, essa pessoa precisa consultar o portal oficial para identificar se a atividade profissional que deseja executar está dentre a lista de ocupações permitidas. São mais de 400 quinais aceitos, dentre eles comércio varejista, prestação de serviço e até mesmo a fabricação de alguns produtos. E essa discussão, essa possibilidade de quase duplicar aí o limite do faturamento, indo de 81 para 144 mil, como é que está? Para quando que é essa definição? Ainda não tem uma data, um prazo.
Já foi aprovado em primeira instância, depende ainda de algumas aprovações e da sanção presidencial também. Já passou por uma revisão, então teve uma primeira sugestão de 130 mil, viu-se que ainda não corrigiria todos os índices inflacionários, né, que nós temos instalados hoje, e a segunda proposta, então, foi de 144 mil. Em razão dessa revisão, atrasou um pouco o estimado, mas nós ainda não temos um prazo exato. E, Júlia, o processo de abertura de uma MEI é rápido? Sim, é rápido e é gratuito, né? Então, o próprio empreendedor, o MEI, o candidato a MEI, consegue obter todas as informações para se preparar, se planejar e entender, de fato, o que é o registro como MEI. E depois que ele localiza todas essas informações num único portal, é nesse mesmo portal em que ele adquire o CNPJ. Nesse momento, ele também já adquire um documento que o isenta do alvará de funcionamento. Isso quer dizer que ele já pode começar a trabalhar no mesmo dia. Tá certo, muito obrigado pelas informações.